Farias e vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença, na presença da espiritualidade amiga, para dar continuidade às reflexões através e pelo Teu Evangelho. Gostaríamos de rogar nesse momento que as vibrações que aqui estão sendo derramadas se estendam a cada lar representado, a cada sintonia que aqui fazemos. Ó Senhor, em momentos difíceis, em momentos de tristeza, sabemos que a figura do Consolador se faz mais do que proeminente, se faz essencial. Na certeza de que Ele nos dá a compreensão, o suporte e, acima de tudo, a certeza de continuarmos amando e sustentando aqueles que retornam à pátria espiritual. Aqui, Senhor, dedicamos a todos que nesse momento estão sendo recebidos por aqueles que também os amam do outro lado. Enfim, cobre-nos, Senhor, com Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, boa noite. Hoje nós ficamos de olhar o tema Amar ao Próximo como a si mesmo, nós indicamos no início. E gostaríamos de iniciar a nossa reflexão da noite visitando uma epístola de um apóstolo que para nós é especial, não apenas por fazer parte do nome de nosso filho, mas Pedro ele tem uma perspectiva daquele que exemplificou ou que aprendeu na própria pele o ato de amar, ou que aprendeu na própria experiência de vida os altos e baixos desse aprendizado de amar. E ele diz, dentro da sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos de 1 a 19, algo que para nós é muito caro e que gostaríamos de refletir junto com vocês. Ele diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, como este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nessa experiência reencarnatória que nós, por ora, experimentamos, nós sabemos que uma das maiores dificuldades que nós temos é equilibrar exatamente essa noção. De um lado, o aprendizado do amor. Do outro lado, o aprendizado exatamente de vencer as más inclinações e estabelecer a transformação moral, como encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre aquele ou a necessidade daquele que se apresenta como o verdadeiro espírita. E nessa desenvoltura, nesse desenrolar da coisa, Pedro ele é muito feliz quando ele nos convida à ideia de que, olha, aqueles que morreram já se encontram, em boa parte, estabelecido um outro plano de experiência. Para nós, é preciso vencer as concupiscências, ou seja, os vícios da própria carne no exercício do amor, porque, segundo ele, é da vontade de Deus. E ele diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, barraquices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós. Uma das coisas que Pedro nos chama a atenção é que toda vez que nós decidimos nos afastar do mal, aqueles que habitavam conosco o mal reclamam e passam-nos a perseguir. E não precisa ser orientado na figura de uma outra pessoa. Muitas vezes, os próprios atavismos que trazemos em nós reclamam o retorno ao charco da lama. Ou seja, a quem durante muito tempo exerceu o hábito de comer muito, a glutonaria, ele, no momento em que ele decide frear ou diminuir ou até mesmo parar, o corpo irá reclamar, o físico irá reclamar.
Isso não significa dizer que os aspectos morais em que o sujeito experimentava em baixos níveis não reclamem, não lutem para permanecer nesses níveis. E aí a gente entende que na medida em que nós buscamos a mudança, é mais do que normal que eles também reclamem. E ele diz, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque isto foi pregado no Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E é muito importante como ele conclui aqui, e já está próximo o fim de todas as coisas, porque sede sóbrios e vigiai em oração. Então um dos pontos que nós iremos trabalhar hoje em torno do amor ao próximo é a principal participação do ato de orar. Por incrível que pareça, esse ato não só é estendido ao outro, esse outro muitas vezes, ele é o nosso reflexo. Quando oramos por alguém em torno daquilo que nós gostaríamos que ele mudasse, na verdade não é só um convite ao vice-versa, mas é um estímulo para eu também mostrarei a ele como fazer isso na prática. E ele diz, já se apresentam os momentos em que aqueles que alcançarem esse nível já vencerão uma série de viciações, uma série de problemas que impedem o principal exercício da noite de hoje, que é entendermos, em primeira essência, o amor. E como esse amor se estabelece para com o próximo. E ele diz, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. E aqui acontece a grande e famosa frase de Pedro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de viciações, de atavismos, de relações com algo que nos prende a determinados aspectos que não nos deixam amar. Então, o simples fato, ou a simples experiência do amor, desde os mínimos detalhes aos grandes amores universais, são processos de libertação exatamente desse passado que nós trazemos conosco, nessa experiência espiritual que experimentamos e reexperimentamos muitas vezes. Então ele diz, olha, está difícil de entender isso, então vamos começar a entender alguns exercícios. Ele diz, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Diz o ditado popular que visita é bom só até o terceiro dia, porque no quarto dia começam-se as confusões. O sujeito adentra a intimidade da casa e começa a ver coisas que durante 3 dias se escondeu. Vamos pegar essa analogia da prática e vamos colocar no exercício espiritual. Quando a gente começa um exercício de mudança de comportamento, olha, eu fazia isso, a partir de hoje eu vou experimentar não fazer mais. Seja ele qual for, seja falar mal, seja pensar mal, seja agir mal, algo que consideremos de menor conta. Aí você diz, pronto, hoje eu não vou fazer mais, hoje é o dia fácil. Amanhã, aqui e ali a lembrança vai se fazer. No terceiro dia, aquela intensidade do retorno àquele dia anterior ao posterior começa a se fazer mais forte. O quarto dia é o grande desafio. Se o sujeito ultrapassar o quarto dia daquele exercício de mudança, ele dirá a si mesmo, eu cederei ao meu desejo ou eu experimentarei mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mas até o quarto dia, aqui a gente pode dizer que é o processo da abstinência, ou seja, a ausência que vai provocar o desejo. Mas como ele está há 3 dias sem experimentar, bem, ele diz, o quarto é o grande dia. Então, sendo hospitaleiros com essa nova vida, com esses novos procedimentos, com os novos pensamentos, com as novas palavras, ótimo, mas ficaremos atentos às murmurações. Ai, que falta faz isso. Ai, que falta faz aquilo. Se alguém quiser ver isso na prática, após Nosso Lar, a primeira parte de Os Mensageiros, André Luiz
se encontra em murmuração. Ele está sentindo falta da sua vida antiga. Ele começa Mensageiros extremamente perturbado. Praticamente metade do livro, da primeira parte do livro, ele está lidando com essas murmurações, até que ele é orientado por Narcisa a procurar um curso que vai desembocar na sua primeira missão, aí para desembocar nos outros livros. Mas a primeira parte do livro ele está exatamente nesse processo da murmuração. Então, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E é isso que Narcisa diz a ele. Olha, André Luiz, você teve um avanço considerável, mas você está apenas no campo da reflexão. Você recebeu muito e isso provocou em você os primeiros andamentos da mudança. Agora vamos para a parte prática, vamos estabelecer o equilíbrio entre estudo e ação. E a partir do momento em que ele equilibra esses dois pontos, desemboca no grande projeto André Luiz que todos nós conhecemos. E aí ele diz, quando é feito isso, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, do quarto dia em diante, não retornar às práticas antigas, não retornar às palavras antigas, não retornar aos pensamentos antigos, não retornar à vida antiga. Fazer o esforço para se manter agora nas palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. O interessante é que o final do Pai Nosso, muita gente ora, e livrai-nos da tentação. Não nos deixeis cair em tentação, perdão. Não nos deixeis cair em tentação. Aonde o correto é, não nos deixeis cair na tentação. Porque a tentação é necessária, é a prova. O sujeito só passa de ano quando ele prova através da prova ao professor que ele está gabaritado para assumir a nova série. Então, não nos deixeis cair na tentação. E ele diz, é preciso que haja a prova para ela vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegrareis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E a glória de Deus só repousa aonde ela é chamada, aonde ela é convidada a se derramar. E para que isso aconteça, é preciso chamar a atenção da glória de Deus. Ela é como um radar, que ela capta aquele que merece a sua glória e aí ela é derramada. Daí a certeza de que aqueles que alcançam essa glória são regozijados, são alegrados pela sua presença. Então, ele diz, né? Quanto a eles, é ele sim o blasfemado, mas quanto a vós é o glorificado. Aquele que se preocupa em ficar lá atrás, por si só já desgraça a sua própria vida, por si só já desgraça a sua própria caminhada, por si só convida as próprias dores. Mas aquele que inicia e transforma-se e passa a dominar suas más inclinações, a alegria de cada passo conquistado se apresenta na glorificação. E aí, claro, vem a sustentação, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, como malfeitor ou como se incrementa em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Crucificar-se junto ao Mestre
é, acima de tudo, o grande almejar de todo cristão. Não no sentido de passar pelo martírio que Jesus passou, mas não esperar que a partir do momento em que se assume cristão e se passa a ser altamente convidado a entender que por um lado Deus é amor e por outro lado ele é convidado a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, não esperar com isso boa vida, não esperar com isso facilidades, mas na verdade um desafio constante. Porque esse amor, ele não pode ser experimentado e largado. É muito comum nós escutarmos de algumas pessoas hoje: ah, eu amei muito Darticleia. Ah, Darticleia foi o grande amor da minha vida. Isso é estranho. Porque quando se ama, não se pode deixar de sentir. Infelizmente, é uma palavra a servir para várias coisas. Mas quando se ama, é impossível se deixar de amar. É impossível se dizer que foi. Sempre será, sempre é. Mesmo com o desencarne estabelecendo o rompimento de laços físicos, o amor permanece. O amor é eterno. Por isso que teríamos que ter muito cuidado de dizermos: eu amei. Ah, foi o grande amor. Confundir palavras. Quando se diz a alguém, Darticleia, eu amo você, não se pode mais voltar atrás nisso. Eu posso deixar de ver Darticleia com outros olhos, mas o amor jamais poderá deixar de acontecer, em hipótese alguma. E aí eles, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Já que nós sabemos que Deus não fecha as portas nunca ao arrependido. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas como um fiel Criador. Como? Fazendo tudo isso? Exemplificando numa única frase: fazendo o bem. E só é possível se fazer o bem quando se decide sair de si para o outro. E é impossível sair de si para o outro se não estiver inserido nessa ação e nessa vontade o ato de amar, a vontade de amar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, no item 7, nós temos a Kardec chamando a atenção para a gente a partir da primeira epístola aos Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 13, versículo 13, que diz assim: agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. E por incrível que pareça, no final desse capítulo 10 que nós estamos tratando, existe uma mensagem que é justamente caridade para com os criminosos. E o primeiro convite que nós fazemos ali, ou que nós entendemos com Isabel de France, é a caridade que se faz não é abraçar o inimigo, não é beijar o inimigo, é orar por ele. É orar por todos aqueles que tendemos como inimigo. Porém, fica muito claro que não é o inimigo externo, não é alguém que rouba, que mata, que engana, mas é o inimigo interno. Nós, muitas vezes, somos responsáveis pela criação e manutenção dos nossos inimigos internos. Nós nos preocupamos com quem mente, mas não nos preocupamos com o mau pensamento. Nós nos preocupamos com quem rouba, mas não nos preocupamos com o roubo que fazemos a partir de nós, da vida do outro, da essência do outro, dos sonhos do outro. Bem, dentre todos esses, a excelência é a da caridade. E é impossível estabelecer caridade se não há altruísmo, se não há esse dar-se de si em prol do outro para exercê-la. Amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal sentido destas palavras de Jesus é: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola,
abrange as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Essa é parte da resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então, nós entendemos que a caridade e o amor é um exercício que se dá em toda a escala espírita, desde lidar com aqueles que ditamos como inferiores, ou os nossos iguais, ou, acima de tudo, os superiores. Então, desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras conquistas que nós iremos a partir daí. Porque a fé e a esperança serão resultado disso. Então, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., tudo isso é resultado da ação da caridade vinculando-se ao amor. E porque é a negação absoluta dos dois grandes desafios do espírito, o orgulho e o egoísmo. Então, nós entendemos que fora da caridade, absolutamente fora da caridade, não há salvação. E isso nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3. Mateus 25, 35 a 40, nos diz, no exercício prático dessa caridade, ou dessa ação do amor, quando Jesus vai nos ajudar a refletir se ainda temos dúvida de como exercer essa caridade, ele diz: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. O ato do amor, da caridade, transformado em amor ao próximo, está no exercício de dar-se a todos aqueles pequeninos. E antes que alguém pense que é a esmola que aqui estamos falando, é em todos os aspectos. Porque a oração por alguém é a maior de todas as caridades que podemos fazer quando pensamos que justamente Jesus dá, numa ação dada a uma mulher que era considerada pecadora, lhe diz: mulher, por muito amardes, todos os teus pecados estão perdoados. Por muito amardes. E curiosamente, se nós observarmos a história, ela só amou um. Ela só amou a Jesus. Aquele ato foi vinculado a ele. Mas dali era impossível ela voltar atrás. Quem conhece a história de Maria de Magdala sabe que ela vai se dar aos irmãos que ninguém se dava, aos leprosos, aos rancenianos. Ela vai viver e conviver com eles até o fim. Porém, se nós abrirmos mãos desse exercício, ela dirá, nós vemos lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 20, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A fé, a caridade, o amor, a esperança, a justiça, enfim, sem obras, de nada serve. Não adianta estudar todos os livros, se isso não for transformado em ação. Não adianta saber toda a sabedoria, se isso não for transformado em ação em obras. Mateus, capítulo 22,
34 a 40, nos diz que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Isso já era conhecido desde Moisés, desde Deuteronômio, que nós sabemos, principalmente nos 10 mandamentos, que seria amar Deus sobre todas as coisas, e todos os mandamentos convidados a respeitar o próximo. Jesus avança e diz: amará a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aqui tendes o segundo, que é semelhante a este. Se este for feito, automaticamente o segundo já estará em execução. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O curioso é que alguém poderia dizer: mas eu não me amo. E agora? Não preciso amar ninguém. Jesus, no capítulo 8 de João, corrige, não é que corrige, ele melhora. Ele diz: amarás ao próximo como eu vos amei. Aí ninguém vai poder apontar o dedo e dizer: Jesus não amou. Porque se nós entendermos que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou como ele nos amou, ele diz: toda a lei, e não é a lei do Antigo Testamento, é toda a lei universal, toda a terceira parte do livro dos Espíritos está dedicada a uma lei de amor. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Mateus 7,12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Se houvermos dúvida de como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Mateus 7,12 resolve isso para a gente. Quer entender como amar ao outro? Então faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Nisso está toda a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas 6:31. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Fazei aos outros o que gostariam que fossem feito a ti. Ame a Deus sobre todas as coisas, como o próximo como a si mesmo. Praticamente, o tempo inteiro, Jesus está convidando ao mesmo convite. E ele diz em Mateus 18, 23, 35. O reino de Deus, que é o reino estabelecido na terra, que é aquele em que os mansos de coração, os mansos e os puros, herdarão a terra e verão a Deus, é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagar o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Quando nós convidamos alguém a nos perdoar, seja uma dívida, seja uma ofensa, a primeira coisa que nós esperamos do outro é a paciência. Porque nenhum de nós está preparado para pagar uma dívida instantaneamente. Se nós pagássemos uma dívida sem nenhum esforço, nós não daríamos, talvez, o valor que essa dívida nos teria como aprendizado. E rapidamente arranjaríamos uma outra dívida, porque pensaríamos: foi muito fácil resolver isso. Então, se acontecer de novo, facilmente eu resolverei. Mas aqui nos encontramos diante de uma perspectiva sem capacidade de resolução. E ele pede do Senhor paciência. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixando ir, lhe perdoou
toda a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia muito menos, infinitamente muito menos, 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Quando nós não estamos dispostos a aprender a lição da paciência, nós não a exercemos com compaixão. É impossível paciência sem compaixão. E ele não teve compaixão do seu companheiro, mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor tudo o que acontecera. Aí a questão é: a compaixão, ao ser exercida e não ser aproveitada, se torna justiça. O Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que tu me devias, porque tu me pedistes. Então, cabia a ti exercer a mesma prática. Ele diz: não estavas desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? A compaixão aprendida tem que ser a compaixão exercida. Aquilo que nós falamos anteriormente. Não adianta toda a sabedoria sem obras. Eu posso saber de cor e salteado o que significa compaixão, caridade, amor, justiça. Mas se eu não transformo isso em obras, eu não entenderei como é a prática. Mesmo que alguém exerça comigo compaixão, amor, justiça, caridade, eu não saberei identificar esses traços. E o Senhor, tomado de cólera, tomado de justiça, o entregou aos verdugos para que tivesse até que ele pagasse tudo o que devia. E aí Jesus conclui: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos que houverem cometido contra cada um de vós. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Está nessa prática. Algo que rezamos há tanto tempo. E a pergunta é: será que nós entendemos o que isso diz na prática? O que significa perdoar as ofensas na prática, que é exatamente perdoar aqueles que nos têm ofendido? Então não esperemos de Deus algo que a glória não se derramará, porque ela não foi chamada a atenção. Na verdade, em lugar da glória de Deus, vem a lei de causa e efeito. Vem a lei de amor, justiça e caridade. Porque é impossível amor sem justiça. É impossível amor e justiça sem caridade. É impossível caridade sem amor e justiça. É impossível justiça sem amor e caridade, e assim sucessivamente. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Nos diz Kardec. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, tal o respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. E isso é muito mais do que indulgência, do que perdão. Quantas vezes nós não desejamos uma palavra amiga? Quantas vezes, em momentos difíceis, nós não esperaríamos, antes da notícia ruim chegar, pessoas amigas que adentrassem a nossa porta e disséssemos: aqui estamos, Deus nos enviou. E aí a notícia ruim chega, a notícia má chega, mas o suporte chegou primeiro. O grande problema é que isso
acontece todos os dias. A providência divina, que é a sua caridade em ação, que é o seu amor em ação, que é a sua justiça em ação, chega antes. Quantas vezes em nossas preces dizemos, agradecemos a espiritualidade que nos preparou esse ambiente desde cedo. Em André Luiz nós ficamos sabendo que isso começa no dia anterior. Muitas vezes antes daquela represa arrebentar, toda a assistência, a comunidade que está logo em seguida já foi dada. Quando a represa estoura, muitas vezes a comunidade já está vazia. Nós é que somos tão egoístas, tão egocêntricos, que dizemos que fomos nós que resolvemos tudo sozinho. Nós é que tivemos as ideias sozinhos. Nós é que nos consolamos sozinhos. Em completo desrespeito, em completo desvalorização de uma ação intensa que Deus nos dá, de maior prova de um amor, que é o amor em silêncio. O amor, quando age, ele prefere agir em silêncio. Pode perceber que alguém, quando ama, sorri. Alguém, quando dói, grita. Alguém, quando dói, grita. Mas quem ama, sorri. E não precisa ser nem com a boca. Os olhos falam por ele. O amor transborda dos olhos quando se ama. Mas quando se dói de verdade, é impossível só se doer com os olhos. A primeira coisa que nós fazemos é gemer, é gritar, é esbravejar a dor. Essa é a diferença. O amor age em silêncio. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? Como nós podemos exigir que alguém nos dê uma palavra de conforto e carinho, quando infelizmente, mesmo que isso aconteça, pela falta de prática e de sensibilidade nossa, nós não conseguimos escutar. Nós não conseguimos perceber. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, a instituição da família, a instituição do governo, todas as instituições têm que serem regidas pelo amor. Por incrível que pareça, a nossa nação deveria ser regida pelo amor. Porque, para quem não sabe, a frase que está em nossa bandeira, quando Kant a criou, era amor, ordem e progresso. Porque ele dizia, tem que ter como base o amor, como meio a ordem e como fim o progresso. Infelizmente, na hora de comporem a nossa bandeira, a bandeira da nação que ensinará ao mundo o Evangelho como pátria dele, como o coração do Evangelho, foi retirado o amor. E aí a gente lê uma frase incompleta, ordem e progresso, que para a gente não diz nada. Que para a gente não diz nada. Devido à necessidade de o amor vir primeiro. Bem, ó homens, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem disseções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Uma mensagem linda no Evangelho, a benevolência. Convido-os a ler. O genuíno amor sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja, impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. Para tudo no reino de Deus se concretizar, é preciso o genuíno amor. É preciso que ele estabeleça exatamente o impulso a tomar que essas atitudes para os benefícios concretizados possam vir à luz. Dessa forma, ele não é somente sentimento. Amor não é somente sentimento, mas, sobretudo, a ação.
O Espírito André Luiz nos ajuda a compreender isso bem na prática. Nós sabemos que quando ele chega no plano espiritual, logo no início, ele vai começar uma série de aprendizados, mas o primeiro impacto que ele tem é descobrir que sua mãe está num grau superior de existência. O primeiro ímpeto de André Luiz é acreditar, pronto, minha mãe está na perfeita felicidade, na mais absoluta regra do bem-estar, naquilo em que todos desejariam, que seria a paz da beatificação. E ele diz, minha mãe, no encontro que ele tem com ela, minha mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais. Que ventura. Vamos entender onde é que André Luiz quer chegar. Se a gente compreender o que nós estávamos lendo agora, ele está se tentando talvez pensar na prática o que nós acabamos de discutir. Quando a gente pensa exatamente a ideia de superioridade, nós entendemos que a verdadeira fraternidade vai fazer com que se reine a paz e a justiça. Então a gente acredita que no plano superior reina a verdadeira fraternidade. Não mais haverá ódios, porque no plano superior é impossível isso. Nem disseções, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. Assim nós acreditamos os níveis superiores. Níveis crísticos, então, é o amor pulsado 24 horas por dia. De tão que a gente não saberia descrever a felicidade plena que Jesus deveria ou deve sentir a cada segundo, a cada minuto de sua existência. E aí André Luiz pega talvez essa compreensão e diz, mãe, como deve ser maravilhosa a esfera de tua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Quanto mais superior nós subirmos na escala do amor, da justiça, da caridade, nós não entraremos no paraíso pensado por alguns que é sombra, água fresca e rios caudalosos, ou como muitas vezes a ideia que nós temos de alguns filmes em que as pessoas ficam sentadas na beirinha de um lago, só escutando palestra de um lado, música do outro, corais ao fundo. Quanto mais a esfera elevada, nos diz ela, requer e requerá de nós, sempre, sempre, não é talvez, não é de vez em quando, sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Não suponhas que tua mãe está lá de sombra e água fresca, só olhando o horizonte, nascendo do sol de um lado, virando para o outro e vendo o pôr do sol colorido, distante dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação que me encontro. Ela não está dizendo ali, olha, minha vida é um sofrimento, é lombo, é chapuleta no lombo, porque a gente precisa sofrer. Não, ela diz, olha, eu não estou aqui reclamando. Não pense que com essas minhas palavras eu estou me sentindo triste ou desamparada. É antes revelação de responsabilidade necessária. É antes revelação de responsabilidade necessária. Quanto mais alto o nível, maior trabalho, maior abnegação, maior responsabilidade. Desde que voltei da terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Desde que ela desencarnou, ela não parou um dia
segundo suas palavras. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que se demoram no mundo carnal. Muita gente considera que amar a família é desencarnar e vir para os pés dela, continuando não mais na figura do genitor, da genitora, mas quase que um obsessor. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Aí ela diz: olha, eu cheguei aqui, ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, amor ou amar ao próximo como a si mesmo está no sentido de trabalhar intensamente sempre em torno do outro, que vai chegar a si, que vai chegar a Deus. Esse outro, como é o nosso reflexo, o primeiro trabalho começa em nós. Em uma palestra de Haroldo Dutra Dias, exatamente explorando esse tema, ele usa como exemplificação o avião. Ele diz: olha, você vai chegar no avião e vai sentar. A comissária ou uma voz dirá para você: em caso de despressurização do avião, cairão máscaras. Coloque primeiro em você para depois colocar na criança. Muita gente acha que para salvar a criança ou alguém que está em dificuldade, coloque a máscara primeiro na criança para depois colocar em você. E aquela que deveria agir pela criança cairá em problemas sérios, porque ele não terá sustentado. Ou seja, a primeira ação de ajuda, de caridade, de amor, de justiça, é em nós. Depois é que nós seremos capazes de trabalhar, de atuar. Porque lembremos que a doutrina espírita quer distância de boa intenção. Nenhum passo nela e no Evangelho, no próprio reino de Deus, pode ser estabelecido sem o que nos lembrar alguém aí. Estudo e trabalho. Antes de trabalhar, estudar. Depois que estudar, que compreender, é como o médico. Antes de operar um coração, ele tem que estudar primeiro. Ele tem que se formar, ele tem que fazer medicina, residência. Ele tem que começar observando, depois praticando, para aí sim chegar à figura do cirurgião. Muita gente acha que pode chegar na casa espírita trabalhando primeiro e estudando depois. Bem, se vocês quiserem confiar em alguém que não sabe nada de medicina, operar seu coração, fique à vontade. Nós não podemos ter esse tipo de boa intenção na casa espírita. Primeiro é o estudo, depois o trabalho. Aí a questão é: ensinaram-me aqui que o verdadeiro amor, porque entendem, o verdadeiro amor para transbordar em benefícios precisa trabalhar sempre. A gente compreendeu agora há pouco que amor sem obras, que fé sem obras, que justiça sem obras, enfim, que tudo sem obras é vazia. Mas para se obrar é preciso se saber. Um oleiro não nasce pronto. Um ferramenteiro não nasce pronto. Um cristão não nasce pronto. Ele precisa saber o que está fazendo. E aí ela conclui dizendo: desde minha vinda, então procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Atuar sobre o outro, fazer sobre o outro, amar ao outro, requer direito. Você tem que conquistar o direito de chegar perto do outro. Isso é pelo amor, isso é pela justiça. Como os nossos encontros não se estabeleceram agora, como a gente não está se vendo pela primeira vez, esses processos já vêm sendo feitos. A grande diferença é que talvez nessa existência que nós estejamos vivendo, pela primeira vez nós nos abrimos à possibilidade de saber o que estamos fazendo, de aprender
antes de agir. Porque talvez em existências anteriores as nossas quedas estejam exatamente na ideia de que o que eu fiz foi por amor, eu matei por amor, eu roubei por amor, eu menti por amor, tudo foi por amor. Mas o problema era, que amor era esse? Porque o verdadeiro amor, para ser transformado em benefícios, para se transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. E cabe agora, através de esforço, a conquista do direito de amar. Porque, por incrível que pareça, amor é lei. E uma lei, para ela agir, para ela cair em ação, nós temos que ter o direito de tê-la. O perdão se estabelece a alguém que conquistou o direito de tê-lo. A compreensão se estabelece com alguém que ganhou o direito de tê-lo. A responsabilidade só se dá a alguém que conquistou o direito de tê-la. Por que com o amor seria diferente? Por que com o amor a gente acha que o simples fato de respirar já teve direito ao amor? O amor requer esforço. Requer muito, muito esforço de trabalho constante. Daí, amar ao próximo como a si mesmo é amar primeiro a si, bem consciente desse amor, bem trabalhado na transformação moral e na conquista das más inclinações, para a gente ter o direito de entrar na vida de quem quer que seja, amando responsavelmente. Quantas pessoas, como eu disse no início, como nós dissemos no início, eu amei. Foi o grande amor. Como um amor pode deixar de ser? Como ele pode deixar de existir? A primeira coisa que nós entendemos não era amor. Era possessão, era desejo, mas amor de verdade não era. Porque quando se ama para sempre. Quantas pessoas hoje na Terra têm como seus anjos guardiões pessoas que há muito os amam? Quantos anjos guardiões que hoje velam por nós, ao serem perguntados, dizem: eu cuido de fulano, porque há muito eu amo. Há muito eu tenho para com ele amor. Então, gente, o amor começa em nós, se estende ao outro, em direção a Deus. Essa era a nossa reflexão de hoje. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor, quantas vezes pedimos a Ti orientações de como amar? E sempre nos lembramos do Teu reflexo na terra, daquele que na sua encarnação junto a Ti foi chamado de o discípulo que mais amou, e na sua reencarnação como Teu apóstolo e missionário, nos ensinou na prática a exercer esse amor. João Evangelista, depois vindo como Francisco de Assis. E aí ele nos apresenta o seu roteiro de amor. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei-me de mim o instrumento de Tua paz. Que acima de tudo possamos ser nós, esse que exemplificará através das ações. Que onde houver necessidade de consolo, sejamos os que consolam. Que eu console antes de ser consolado. Que eu retribua o amor antes de me amarem. E acima de tudo, compreendendo que mesmo que eu tenha que dar a minha vida, será em troca da vida eterna, hoje e sempre. Que assim seja.